Olá, são 10 minutos. A Bíblia é mais vendida na história da humanidade. A Bíblia é traduzida e lida em muitas línguas em todo o mundo. No entanto, ao ler os livros proféticos da Bíblia, muitas pessoas têm dificuldade em compreender o seu significado. Porém, os livros proféticos são naturalmente difíceis. Por quê? Porque quando Deus escreveu os profetas, tornou-os deliberadamente difíceis. Existe um mundo espiritual que é invisível ao olho humano. Há um mundo de Deus e dos anjos, e um mundo de demônios e espíritos malignos, pecadores que se opõem a Deus. No mundo espiritual, estes dois mundos estão envolvidos numa guerra feroz. Como está a comunidade internacional atualmente? As nações hostis nunca partilham os planos e segredos uma das outras. Porque se os planos secretos do vosso país forem conhecidos pelo inimigo, podem sofrer danos fatais. A profecia registra os planos de Deus a serem cumpridos no futuro. Deus planeia sempre o futuro com antecedência e executa esse plano na perfeição. Com isso, Ele nos mostrou quem é o verdadeiro Criador e Salvador. Mas há um problema. O plano de Deus deve ser dado a conhecer aos homens com antecedência, mas o diabo não deve conhecer esse plano. Daniel 7:25 diz que aqueles que se opõem a Deus procuram alterar os tempos e as leis. Por outras palavras, significa perturbar a obra e o plano de Deus. O que é que acontece se o plano de Deus não for cumprido devido à interferência do diabo? Se a vontade de Deus não for cumprida, as pessoas deixarão de acreditar em Deus e de o seguir. É exatamente isso que o diabo quer. É por isso que Deus não tem outra opção senão manter os seus planos futuros em segredo até à sua realização. Se lerem Ezequiel 28, verão que o diabo era originalmente um dos arcanjos mais próximos de Deus e que em tempos foi chamado de perfeito por Deus. Quando vemos que, entre os numerosos anjos, o diabo é reconhecido a esse ponto por Deus, podemos ver que o diabo não é um ser comum com poder, mas opôs-se a Deus e corrompeu muitos anjos. Enganou Adão e Eva e fez com que Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, o traísse. Além disso, sempre que Deus atuava, o diabo corrompia as pessoas e difamava o pastor de Deus. Por isso, nunca devemos subestimar o poder do demónio para se opor à obra de Deus. Na guerra, não se pode baixar a guarda. O mesmo se aplica à guerra espiritual. Assim, quando Deus escreveu os livros proféticos, escreveu-os de uma forma difícil, para que o diabo não os conhecesse. Agora vamos descobrir um por um quão difíceis são os livros proféticos. Primeiro, as profecias não foram escritas na ordem em que se cumprirão. Por exemplo, está registado em Isaías 7:14 que Jesus nascerá de uma virgem, em Miqueias 5:2 que nascerá em Belém, em Zacarias 9:9 que entrará em Jerusalém montado num burro, e no Salmo 22, que sofrerá na cruz. Uma vez que a profecia que se concretizará é registada um pouco aqui e um pouco ali, será certamente difícil para o leitor. Em segundo lugar, os livros proféticos são escritos em parábolas enigmáticas. Embora os escritos proféticos possam ser lidos, é difícil determinar se são literais ou se têm um significado diferente. Mesmo que haja um significado diferente, é ainda mais difícil porque não podemos saber o que significa. Por exemplo, em Apocalipse 13 é profetizado que uma besta com 7 cabeças e 10 chifres aparecerá do mar. Contudo, não sabemos se este tipo de besta aparece efetivamente no mar. E mesmo que haja um significado diferente, é difícil perceber o que significa. Por isso, muitos pastores usam os livros proféticos e fazem todo tipo de interpretações especulativas, dizendo, vai ser assim, vai ser daquele jeito. Mas quem pode saber o significado exato senão Deus que profetizou? Uma vez que é Deus quem esconde o verdadeiro significado, a interpretação só pode ser conhecida ao vinda de Deus. Deus escolheu um profeta apropriado para escrever o conteúdo da profecia. E quando chegou o momento, Deus escolheu um pastor que lhe pudesse dizer o verdadeiro sentido da profecia e o seu cumprimento, e Deus disse-lhe tudo. Há 2000 anos, Deus escolheu Jesus para revelar os segredos das profecias do Antigo Testamento. E tal como em Lucas 24:27, Jesus revelou claramente
aos seus discípulos a realidade do cumprimento da profecia. Então, o que é que os outros pastores devem fazer até lá? O que é que eles vão fazer? Temos de esperar que apareça um pastor com Jesus, escolhido por Deus e que tenha recebido a palavra. Mas as pessoas não ficam quietas, por causa da pretensão de dizer eu sou o servo do Senhor, eu sou o pastor. Interpretam as profecias da Bíblia de forma descuidada. Mas Deus avisou em 2 Pedro 1:20 e Apocalipse 22:18-19 que quem interpretar a profecia de forma descuidada será amaldiçoado. Da mesma forma, a menos que tenha recebido uma palavra revelada diretamente por Deus, não devem interpretar as profecias de forma descuidada. E se há alguém que nos ensina os livros proféticos, devemos certificar-nos de que ele dá testemunho da Bíblia, sem acrescentar ou subtrair, e se há alguma realidade que tenha sido alcançada. Temos de verificar, e se coincidir com a Bíblia, temos de ouvir dessa pessoa. Mesmo no mundo, prever o futuro é difícil e complicado, mas para ganharem muito dinheiro, tentam prever o futuro enquanto aprendem muitas coisas. Espero que não abandonemos a Bíblia só porque é difícil, mas que possamos aprender os livros proféticos para o nosso futuro e receber as bênçãos de Deus. Foram 10 minutos. Obrigada.